Olha só, pessoal, estamos voltando com o Transformando Vidas, um Transformando Vidas especial, com a minha amiga Marlene Fengler, que também é deputada estadual. Também. Marlene, vamos lá. Saber um pouco da tua atuação parlamentar, em especial para Itapema. Eu sei que você tem trazido muitos recursos para essa cidade, né, através da prefeita Nilda Simas, mas com um grande intermediador, que é o vereador Osmari, que está sentadinho, não está aparecendo, mas está sentadinho aqui do meu lado, né? Fala um pouquinho disso para os itapemenses. É verdade. O Osmari, como eu falei antes também, ele também é oestino como eu. Viemos para cá mais ou menos na mesma época, e eu em Florianópolis e ele aqui em Itapema. E nós nos conhecemos há alguns anos atrás e acabamos criando uma amizade muito bonita. O Osmari é uma pessoa, acima de tudo, um ser humano fantástico, que eu admiro demais. E quando eu me candidatei na eleição passada, ele se dispôs a me ajudar. E aí ele falou, eu só quero um compromisso teu, eu só quero que você ajude Itapema. Eu falei, dentro das minhas condições, o que eu puder fazer, gosto muito de Itapema, já frequentei muito Itapema, já aluguei muita casa aqui em Itapema muitos anos atrás para passar o verão com a minha família e o que eu puder fazer será sempre com o maior prazer. E aí ele me pediu algumas demandas, claro, o deputado estadual tem as emendas impositivas, né? Nós não somos executivo, né, mas a gente consegue ajudar com as emendas impositivas, e é isso que a gente fez. O Osmari sempre nos pediu para ajudar muito o bairro Ilhota, né, então ali nós já conseguimos recursos. Hoje, o total de recursos que eu destinei aqui para Itapema já chega a 700, quase 800 mil reais, das minhas emendas impositivas pessoais, né, então, entre pavimentação, né, do bairro Ilhota, também a aquisição de uma mini escavadeira para a defesa civil aqui do município, para a cobertura também da quadra de esportes lá da escola lá da Ilhota, como é o bairro dele, né, então a gente está ajudando bastante nos investimentos ali para o bairro, mas também apoiando a Nilza naqueles projetos que são importantes aqui para o município, que a Nilza também é do meu partido, uma amiga também de longa data, e que naquilo que eu posso ajudar também nas grandes demandas junto ao governo do estado, a gente também ajuda e atua sempre defendendo os projetos que são importantes para Itapema, que hoje é um dos municípios das cidades que mais cresce, né, litorâneas que mais cresce em Santa Catarina e no Brasil. Então, eu sempre falo também da responsabilidade que a Nilza, como prefeita, tem, como gestora, tem, né, de organizar esse crescimento, né, para que ele seja feito de forma ordenada, organizada e responsável, para que Itapema possa crescer cada vez mais, mas respeitando também as questões ambientais, enfim, que são importantes para o crescimento do município. Olha só, Marlene, você é uma das deputadas que mais trouxe recursos para o município. E agora você também está num novo desafio, né? Se propondo um novo desafio. Você gostaria de falar sobre ele? Você vai para uma posição em Brasília novamente? Vai galgar, né? Tenho certeza que vai conquistar. É verdade. Eu comecei a minha vontade de ser deputada, antes eu nem concluí, mas em Brasília, trabalhando em Brasília, porque eu comecei a ajudar os prefeitos com a elaboração de projetos. Eu fazia, e eu tinha um problema muito sério de falar em público. Até hoje, confesso que não é uma das coisas que eu mais gosto, mas na época eu tinha medo de falar em público, vergonha, muita vergonha. E aí eu comecei a pensar, como é que eu faço para superar esse meu medo? E aí, na época, os prefeitos, em 96, muito prefeito se elegeu, foi eleição de prefeitos, e os prefeitos não sabiam nada. E naquela época não tinha rede social, não tinha sistema que eles cadastravam projeto. Aí eu comecei a fazer manuais de orientação para prefeitos para busca de captação de recursos. E ia nos municípios fazer capacitação, porque isso eu entendia, isso eu tinha domínio, então isso eu não tinha vergonha de falar. Então, aí eu comecei a desenvolver a minha habilidade de falar com as pessoas. Eu falava muito bem assim, né? Se me botasse para um microfone na frente, eu desmaiava. Então, aí eu comecei a perder esse medo falando daquilo que eu entendia. E comecei a gostar muito e ver
como a política feita com seriedade é importante. Tudo na vida é política, né? Tudo na vida é relacionamento, é construção. Ninguém faz nada sozinho, um tem que ajudar o outro. O legislativo não vive sem o executivo não vive sem o legislativo, e o judiciário também. Então, são 3 poderes que são pilares fundamentais da democracia. Então, ali eu comecei a ver que eu poderia contribuir de alguma forma. E quando me convidaram para ser candidata estadual na eleição passada, primeiro eu disse que não. Depois eu pensei, meu Deus, quem sou eu? Como é que eu tenho coragem de dizer não? Se me dão a oportunidade, eu defendo espaço para mulheres na política e agora que me chamam eu não vou? Não, vamos aplicar a teoria na prática. E deu certo, foi uma experiência maravilhosa, está sendo uma experiência maravilhosa, de muita responsabilidade, erros e acertos, como em tudo na vida, a gente erra, a gente acerta, quando a gente erra a gente reconhece e a gente tenta melhorar e tenta acertar. Só erra e acerta quem faz. Quem assiste na televisão, critica e faz tudo certo. E eu vou dizer uma coisa aqui, que uma vez, um fato que aconteceu, eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu acho legal isso. É uma experiência que eu levo para a vida. Uma vez a gente estava na casa, no sítio que o meu pai tinha lá em Itapiranga, e a gente estava com uma visita, um amigo nosso, que morava na cidade e tal, e aí ele estava falando mal do prefeito. E dizendo, porque ele era para arrumar as estradas do interior, não arruma porque a saúde está ruim, porque a educação está ruim, porque não sei o que está ruim. Ele só fala e não faz, só criticando o prefeito. O meu filho, na época, tinha 5 anos. E ele estava sentadinho lá, brincando com o carrinho dele, só ouvindo. Aí, daqui a pouco, ele só virou o rosto dele e falou para esse meu amigo, meu amigo, mas se o prefeito lá faz tudo errado e você sabe como fazer o certo, por que você não vira prefeito? Por que você não se candidata? Ele não sabia onde enfiar a cara. Até hoje ele fala para mim, ele fala assim, olha, eu tive uma lição de vida do teu filho de 5 anos que nunca mais eu vou esquecer. Então é isso, assim, agora eu sou pré-candidata, coloquei meu nome à disposição para ser candidata federal, a deputada federal, porque eu acho que as mulheres têm que ter um espaço lá, porque eu acho que a gente tem muita coisa para se defender, tanto nas políticas públicas para mulheres, mas não só para as mulheres, para a sociedade como um todo. A gente tem Santa Catarina, contribui com mais de 70 bilhões ano de arrecadação para a União, e nós só temos um retorno de em torno de 7 bilhões. Isso é um absurdo. Nós somos um estado pequeno em tamanho e em população, mas somos um estado gigante em arrecadação, em contribuição para a União. Então, é óbvio que eu não vou resolver isso sozinha, mas eu vou ser mais uma que vai estar lá brigando por isso. Nós temos o agro aqui em Santa Catarina bombando. Se nós estamos bem economicamente depois da pandemia ou durante a pandemia, é porque o agro segurou as pontas aqui, né? Foi 70% do que nós exportamos vem do agro. E com as rodovias que nós temos, rodovias federais absurdamente abandonadas, né? E que a gente precisa defender, que a gente precisa correr atrás. Eu formei aqui na Assembleia Legislativa, no primeiro ano, a bancada do Oeste. Porque eu entendi que sozinho eu não ia fazer nada. Eu precisava de todos os deputados que tinham representatividade na região. Eu não, a região precisava de todos os deputados. E se a gente se unisse e criasse uma bancada, e isso foi uma experiência que eu aprendi em Brasília, com os deputados do Nordeste, quando eles se unem por uma causa, conseguem tudo que querem. Nós não conseguimos tudo que queríamos, mas conseguimos muitos avanços porque estávamos juntos. E é isso que eu quero tentar fazer, mostrar que eu sou uma deputada essencialmente municipalista, defender os municípios, defender políticas públicas para as mulheres. Eu sou também presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, que eu também é outra área que eu defendo muito, que a gente precisa de políticas públicas mais efetivas para defender as nossas crianças. E a questão da infraestrutura, que é básica para o nosso Estado. O nosso Estado já é né, a gente já tem um potencial gigante com as limitações que tem. Imagina se nós tivermos condições melhores para poder exportar, para poder transportar aquilo que nós produzimos. Olha, eu ouço você e eu fico motivado. Eu vejo a força em você, a força transformadora. Isso não é de todos. Deveria ser, mas não é de todos, lamentavelmente, Marlene. Mas falando em transformação, nós acabamos de passar por um momento muito difícil, né? Uma pandemia, 2 anos de pandemia. E nesses momentos vem à tona o que é de melhor nas pessoas. Mas, lamentavelmente, também é o que há de pior na sociedade. Camadas muito profundas do esteio social vêm à tona nesses momentos. Nós convivemos, estamos convivendo ainda com isso. Todos nós tivemos perdas e ganhos também.
O momento ainda é difícil, momento de muitas mudanças. Como é que você passou a pandemia, Marlene? Como é que foi a tua vida na pandemia? Você pegou Covid? Pegou Covid? 2 vezes. Eu peguei, eu tô com uma sequela, inclusive, de uma infecção renal. Falei, fui Sim. internado, fiz Pois é. nessa madrugada eu tive que passar no hospital. Uma infecção bacteriana renal em função de uma Covid que eu tive lá atrás. Uma sequela. Tá me dando um trabalho para curar. Muita gente ficou, né? Acaba me aguçando uma pancreatite. Domingo tive no hospital por causa de pancreatite. Ontem tive, por causa das medicações. Mas fala de você. Fala de você. A pandemia, na verdade, assim, para mim foi... Primeiro, tem algumas fases dela, né? E algumas áreas. A primeira delas enquanto parlamentar. Né, é a minha primeira eleição, então era o primeiro ano, né, nós tínhamos um candidato, perdemos a eleição, então estava na Assembleia com um governador novo, né, num momento muito diferente também da política, e aí o primeiro ano foi um ano de adaptação. No segundo ano, que era o ano para trabalhar, para ir para a rua, para fazer, né, para mostrar realmente serviço, veio a pandemia. E aí acabou, né? Esses 2 anos foram 2 anos que a gente tentou se adaptar, ver o que a gente tinha condições de fazer, conviver com esse momento difícil, aprender com ele, né? E aí, como parlamentar, realmente foi um momento difícil, porque, principalmente para o meu tipo de atuação, eu gosto das pessoas, eu gosto de ir nos lugares, eu gosto de conversar com as pessoas, mudou tudo. E aí a gente teve que se aprimorar naquilo que, claro, a gente já conhecia, que era era tecnologia para falar com as pessoas, né? Era live todos os dias, toda hora. E isso também foi cansando, né? As pessoas também se cansaram desse excesso de alternativas, né? Também de lives e de reuniões, e era tudo virtual, né? Então foi uma adaptação complicada, assim. Eu gosto do contato pessoal. Eu acho legal, acho que é importante, faz parte, mas é complementar. Por exemplo, nas comissões da Assembleia, hoje... você tem uma reunião da comissão, por exemplo, e você quer trazer um especialista para falar sobre um projeto que está em discussão. Aí é fácil, porque aí você pede para a pessoa, ela entra, né, entra ali na hora, fala, explica e vai embora e deu. Antes você tinha que trazer essa pessoa, ter toda uma despesa do deslocamento, enfim, que hoje não tem mais. Então isso agregou, isso foi bom. A bancada do Oeste, por exemplo, nas primeiras reuniões que a gente fazia, somos 15 deputados, para juntar os 15 era muito difícil. Agora, o que a gente faz? A gente faz presencial e quem não estiver ali participa virtual, todo mundo participa. Então, isso foi muito bacana. Foi um aprendizado mas acho que são coisas complementares. A gente nunca pode deixar, na política principalmente, de ter o contato com as pessoas, de entender o que é importante realmente para a sociedade, quais são os reais problemas das pessoas, né? Porque se você faz um vídeo... Você fala, né? Fala bem, treina antes, vai lá e fala aquilo que você acha que deve falar, ou então, né, produz, né? Mas quando você está lá falando com as pessoas, não. Aí você é o que você é e as pessoas são o que são, e a gente se conecta e tenta, né, cada um fazer a sua parte e resolver aquilo que é possível fazer. Um pouco isso, perdeu-se muito isso, muito. E você, no seu ambiente familiar, como é que foi? Você teve Covid 2 vezes, seu esposo, filho, como é que foi ali? Teve perdas familiares, amigos? Graças a Deus, eu não tive perda familiar, mas muitos amigos, perdi vários amigos. Eu também perdi vários amigos. Vários amigos. E, assim, era muito triste porque você não podia nem acompanhar, né? Não podia nem visitar, não podia fazer nada. Então, foi uma coisa, assim, um pânico generalizado, né? E eu acho que isso gerou... Tem algumas consequências que nós vamos viver para o resto das nossas vidas. Consequências físicas, mas muito mais emocionais, eu acho. Das pessoas que perderam amigos, das pessoas que tiveram depressão, muitas crianças. Eu tenho um filho, né, como eu falei antes, um filho que fez 14 anos no dia 9. E ele, graças a Deus, ele já estava numa idade que você fazer aula de forma virtual era uma coisa mais ou menos natural para ele. Mas chegou uma etapa que ele não queria mais fazer, que ele dizia, mãe, eu não aguento mais isso, eu quero ir para a aula, eu quero encontrar meus amigos. E isso era com todas as crianças, né? Essa necessidade de conviver, essa necessidade de experimentar em conjunto, de errar, de acertar, de brigar, de conviver, de ter amigos, isso tirou dessa geração
isso que você fala aí dessa inteligência emocional, dessa capacidade de lidar com problemas, e a criança tem etapas para viver isso e aprender isso. Sim. E tem crianças que nunca mais vão recuperar isso aí. Então, são perdas para o cidadão, mas para os seres humanos, para esses que estavam em formação, para os idosos que ficaram em casa desesperados, sem poder sair, sem ter o que fazer. Fora... Eu tenho meus pais que não iam para lugar nenhum. Fora, desculpa, estou interrompendo, a gente perceber também o abismo que se tornou a educação pública com relação à educação privada, né? Com certeza. Não porque o agente público quisesse, mas é óbvio que o agente privado teria muito mais estrutura. Então há um abismo hoje muito grande na educação. Muito maior, Se já era grande, um abismo muito grande. E a própria educação privada também perdeu. Se você vê, a própria Unicef, a ONU, são perdas incríveis. A evasão escolar, quantas crianças saíram da sala de aula, isso na comissão a gente discute muito, e graças a Deus o governo do estado fez um programa agora, uma bolsa de estudos para os estudantes do ensino médio, que foram os que mais abandonaram a escola. Então, isso vai ajudar muito e trazê-los de volta. Mas o período que perderam, não volta mais. Não volta mais. E as perdas são amplas. E todos nós, eu sou um agente da área da saúde, eu não tinha noção que essa doença era assim. Acabei de declinar aqui para todos. Tive Covid lá atrás. Eu estou com uma infecção renal, bacteriana, que está me dando um trabalho, me causando pancreatite, de uma Covid que eu tive lá atrás, cara. Estou sofrendo. Eu tenho uma saúde muito boa. Eu ainda tenho problema de olfato também, e uma como é que chama aquela doença do açúcar? Diabetes? Pré-diabetes. Então. Coisa que eu não... Então são sequelas. Para nós encerrarmos esse nosso bate-papo que está tão interessante, tão gostoso mesmo, gostaria que você falasse, no encerramento, como é que você vê esse mundo aqui que nós estamos vivendo, ainda de muitas dificuldades econômicas, de se colocar perante 2 anos que você ficou lá amarrado, transformações, mudanças. Mas eu entendo de muitas oportunidades para quem tiver realmente inteligência emocional e tiver uma sagacidade e a vontade que você teve na sua vida, por exemplo. Como é que você vê esse momento? Eu acho que é um momento muito difícil, mas muito mais eu prefiro olhar pelo lado das oportunidades, porque é um fato, né? Nós convivemos com 2 anos muito difíceis, que nos tiraram vidas, nos tiraram muitas coisas boas, né, nesse período todo, mas também nos trouxeram uma resiliência, né? Pelo menos eu acredito nisso, uma resiliência muito maior. E o entendimento de boa parte, pelo menos das pessoas, de que a gente tem que correr atrás, que a gente tem que tentar recuperar, não recupera, mas pelo menos assim, tentar colocar para fora o melhor de nós. Acho que trabalhar fazer construções conjuntas, ninguém faz nada sozinho, eu defendo muito isso, porque não faz mesmo, a gente não consegue, e o que a gente constrói em conjunto é muito mais efetivo, dá muito mais resultado. Então, eu acho que se as pessoas, muitas pessoas melhoraram, mas muitas pessoas também pioraram. A gente vê no trânsito, as pessoas estão mais estressadas, as pessoas estão mais nervosas, as pessoas estão mais imediatistas, as pessoas querem recuperar aquilo que perderam os 2 últimos anos muito rápido, e isso faz com que a gente tenha que tomar um cuidado. Os extremos ficaram muito aguçados, né? Então, as pessoas estão tentando te botar em caixinhas, ou tu é isso ou tu é aquilo, né? Se tu não é isso, tu é aquilo. E a gente não é uma coisa só, né? Eu acho que o equilíbrio o que a gente tem que trabalhar, e se cada um de nós puder fazer isso, repensar um pouco as suas atitudes no dia a dia, e pensar que o equilíbrio ajuda todo mundo, né? Essa coisa de você tentar, alguém me fala uma bobagem e eu quero reagir na hora, quero falar outra, as redes sociais propiciam muito isso. Vamos pensar um pouquinho, né? Vamos pensar, será que aquilo vai contribuir para alguma coisa? Será que aquilo vai ajudar alguém se eu chamar o outro de palavrão? Ou se eu disser que ninguém presta? O que adianta isso? O que ajuda isso? Por que não dar o nosso melhor? Por que não fazer a nossa parte? Por que não mudar essa realidade a partir da gente? E eu acho que as coisas só mudam quando a gente faz a nossa parte. E eu sempre digo isso, quer mudança, né? Falar de político que ninguém presta, isso aí é a coisa mais fácil, qualquer um faz. Difícil
é ir lá, encarar, dar a cara a tapa, perder grande parte da sua vida, do seu dia a dia, dos seus finais de semana, do seu convívio com a família, que é o que eu faço, que é o que a grande maioria dos políticos fazem. E para a mulher é mais difícil ainda, porque a gente tem filho, tem marido, e tem uma tradição ainda de que é a gente que tem que cuidar disso. E a natureza da mulher também tem muito isso. Mas eu acho que, apesar disso, ou talvez até por isso, a gente tem que defender os nossos espaços, mas defender com equilíbrio, com racionalidade, com muito amor. Eu acho que é isso que está faltando para as pessoas. Vamos pensar no próximo como uma extensão nossa, como um outro ser humano que eu preciso para ficar bem. Eu não vou ficar bem sozinho. Se todo mundo estiver ao meu redor e estiver bem, a gente vai ficar bem, todo mundo vai ficar bem. E se não estiver, todo mundo vai ficar mal, né? Então, acho que a gente tem um desafio grande, mas também tem uma grande oportunidade de repensar as nossas atitudes e de fazer a nossa parte, que é o mais importante. Faça o que você tem condições de fazer, né? Faça o seu melhor. Erre, acerte, mas faça. Depois, né, os outros que critiquem, que façam o que quiserem, mas eu vou dormir com a minha consciência tranquila de que eu fiz o melhor que eu pude. Muito bem. Marlene, muito bacana. Eu gostei muito de conversar com você. Bate-papo tão bacana, tão gostoso. Outros bate-papos como esse, já está convidado para vir outras vezes aqui. Muito bacana. Com prazer. E olha, é muito legal perceber uma pessoa com tanta gana, com tanta vontade. Você falou uma coisa aqui no final que é muito importante. Cair, todos caem. Perder, todos perdem. Isso aí. Tá? O grande diferencial, tá, é a capacidade de levantar e entender que se constrói nas derrotas as grandes vitórias. É isso aí. Não é isso? Perfeito. Pessoal, é isso aí, o Transformando de Vidas especial de hoje com a deputada, a amiga Marlene Fenger. Está indo embora, terminando. Proximamente teremos outros convidados especiais também. Um beijo no coração de todos vocês e vamos embora!